E aí pessoal, tudo na paz? Nessa aula nós vamos começar a nossa segunda lista de exercícios e agora já visando aí uma estrutura de decisão. Lembrando que se você ainda tem dúvida, dá uma olhada no material que eu também deixei de apoio aí para vocês e revejam a aula anterior para que não sobre nenhuma dúvida. E vamos treinar, vamos para a prática aí para a gente ver como é que funciona essas estruturas de decisão e treinar na prática. Vamos abrir novamente o nosso VS Code. E agora eu vou abrir uma pasta, não mais aquela que estávamos trabalhando anteriormente. Aqui dentro de exemplos eu tenho a lista 1, que é o que nós estávamos trabalhando. Eu vou criar aqui agora então uma lista 2. E é dentro dessa lista 2 que eu vou então começar os meus novos exemplos aqui. E o nosso primeiro exercício aqui é ler o número e informar ao usuário se esse número é maior, menor ou igual a 100. Esse está bem tranquilo, né? Vamos criar uma nova pasta, 01, começando de novo, nosso primeiro exemplo da nossa segunda lista. Chama de número 100, ok? Só para a gente saber que se refere a esse exercício. Vou criar então um novo arquivo, index.html. Preciso aqui do meu script para que tudo isso funcione. Vou ler um número, tá? Vai ser igual. Como eu sei que eu vou ler um número e vamos trabalhar aí com o número inteiro, parse int. 2 pontos aqui para ficar legal. Beleza. E agora eu preciso verificar e informar de acordo com o que ele está me pedindo aqui. Então, vou fazer um if se num for começar com igual a 100, Alex. Posso usar diversas lógicas aqui. Vou começar com essa, depois vamos ver umas diferentes. Se não, vou fazer um outro teste. Vamos testar se num é menor do que 100. Corrigir aqui em cima, número, ponto e vírgula. Tentar pegar o hábito de colocar esse ponto e vírgula aí, é bem importante. E aqui, nós temos 3 possibilidades para esse número. Ele pode ser igual a 100, menor do que 100 ou maior que 100. Então, o último teste eu não preciso fazer. Se ele não for menor, se ele não for igual e não for menor, ele só pode ser maior que 100. Correto. Salvando aqui então. Dando 2 cliques. Eu peço aqui para editar o número. 10, por exemplo. E o número é menor que 100. Vou digitar 200, então. O número é maior que 100. Por último, eu vou digitar exatamente 100. O número é igual a 100. E existe mais de uma forma de fazer isso daqui. Eu comecei verificando se ele era igual. E aí, com igual, a gente acaba tendo esse resultado. Eu vou fazer um comentário. Vou deixar isso aqui comentado. E vou fazer de uma segunda forma aqui. Por exemplo, eu posso começar testando se ele é menor que 100. Então, num menor que 100. Olha só que bacana. Se for menor que 100, eu já posso informar aqui, ó, num é menor que 100. Vou colocar um else if. E aqui eu vou testar se ele é maior do que 100. Num é maior que 100. Se ele for maior que 100, eu informo que ele é maior do que 100. Se não, olha só que legal, se ele não é maior, se ele não é menor, ele só pode ser igual a 100. Então essa é uma outra forma da gente fazer. Observa aqui que eu só mudo a ordem aqui dos meus testes, tá certo? Estou fazendo um teste que não estava nessa primeira situação. E nessa primeira situação tem um teste que não tem aqui. Porque esse teste é dedutivo, ele é implícito. Se não é igual, não é menor, é maior. Nesse caso daqui, o segundo, se não é menor, não é maior, é igual. Então eu posso ainda usar uma terceira vertente para fazer esse exercício. Dá uma pensadinha aí, como é que seria essa terceira vertente aí. Tenta fazer aí no seu computador, caso seja possível para você, esse exercício com essa terceira forma de fazer também. Vamos testar se isso aqui também funcionou.
Vamos fechar isso aqui para a gente ter certeza. Vou pedir aqui para ele abrir novamente. Vou dar 2 cliques. E aí, digite o número 90. 90 é menor que 100. Se eu digitar 100, ele vai dizer que é igual a 100. Se eu digitar 20, 120, maior que 100. Então, existe mais de uma possibilidade de eu fazer a mesma coisa usando programação. Vamos para o nosso segundo exemplo da aula de hoje, que é ler um número e informar se é positivo, negativo, par ou ímpar. Isso é bem legal. Então, vamos colocar aqui 02, num, tracinho, info. Informações do número. Vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Vou fechar o HTML da minha aula anterior, tá certo? Não vou usá-lo. Vou trabalhar aqui. Primeiro, eu preciso que o usuário digite o número, colocando script por volta aqui. Vou de novo declarar num, que vai ser igual a passe int prompt. E aqui dentro vou pedir para que então o usuário digite o número. O usuário digitou o número, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar primeiro se ele é maior ou menor que 0, que é o que vai identificar se ele é positivo ou negativo. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais tranquilo aqui, vamos pensar da seguinte forma: maior que 0 positivo, maior ou igual a 0 positivo, menor que 0 negativo. Então a gente vai fazer o seguinte, if num maior ou igual a 0, ele é então se ele não for menor ou igual a 0, ele vai ser então negativo. E agora eu tenho que fazer um outro teste para saber se ele é par ou ímpar. E aqui vem uma coisa bem interessante que eu acabei não mostrando para vocês, mas existe um operador na programação que é o operador módulo. Ou seja, é o operador que pega o resto da divisão. Por exemplo, se eu tenho 10 dividido por 3, isso aqui, se eu for trabalhar com valores inteiros, 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Então, se eu usar esse símbolo de porcentagem, que para a gente quer resto de divisão, ele vai exatamente pegar esse número 1. Um outro exemplo aqui é o seguinte, olha só, 80 dividido por 7. Se eu dividir 80 por 7 aí, eu vou ter então 11 inteiro, correto? Então, se eu multiplicar 7 vezes 11, eu vou ter 77. Para 80, sobra 3. Se eu aqui colocar então o sinal de porcentagem, o que eu quero aqui, na verdade, é o que sobra, é o resto, é esse 3 aí. Sabendo disso, então, eu vou vir aqui no if e vou colocar num percentual 2 é igual a 0. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Se o resto da divisão de num por 2 for igual a 0, é isso que define um número par, correto? O número par eu tenho que dividir ele por 2 e o resto dele tem que dar 0. Então, se o resto da divisão de num por 2 for igual a 0, então esse número é par. Se não for 0, não importa qual seja o número, mas se não for 0, ele vai ser então ímpar. Vamos salvar isso daqui e vamos testar para ver como é que isso daqui vai ficar. 2 cliques, conforme eu digite o número aqui, vamos digitar o 11. Ok? O número é positivo, 11 é positivo, e vai dizer que o número é ímpar, 11 é ímpar. Então, vamos agora digitar aqui, menos 10. Menos 10 é negativo, menos, e menos 10 dá para dividir por 2, então ele é par. Ok, com isso encerramos a aula de hoje. Dá uma revisão aí, tentem de novo, se for possível para você, tenta fazer em casa. É legal que você digite isso aqui, faça essas organizações, digite esses códigos e testem os resultados, façam modificações. Isso ajuda muito no seu aprendizado. Então, até a próxima aula.